levavam doentes ao Senhor ou aos discípulos, todos eram curados, e não apenas alguns. Aquelas curas tinham sempre um objetivo, né? Que ia além do bem-estar das pessoas. Ou seja, através daquela cura, Deus era glorificado, reconhecido através do testemunho do doente e também da família daquele que estava enfermo. E o tema dessa noite, da nossa oração, do calendário, é Tiago 5, versículo 15, mas eu queria estar lendo com os irmãos, Tiago 5, versículo 14 a 16. Ali está dizendo assim: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Me chama a atenção essa questão de a oração da fé, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ainda hoje, lá na igreja, eu pregava sobre Atos 29. O que é isso? Ué, o livro de Atos só vai até o capítulo 28, né? Atos 29, na verdade, é a história que está sendo escrita por mim e por você. Nós desejamos as maravilhas vividas lá em Atos dos Apóstolos, né? Naquele tempo, pelo menos. Lembrando que essa carta de Tiago foi escrita também naquele período, naquela mesma época. Mas é triste a gente constatar que nós não conseguimos viver como os nossos irmãos viveram 2000 anos atrás. Sabe, o texto ensina que a forma certa como uma pessoa cheia do Espírito Santo deve ser. Mostra pessoas que amaram a Cristo e foram tão gratos pelo sacrifício da cruz, ao ponto de ter a vida transformada, mas transformada por completo. E não isso que nós estamos assistindo nos dias de hoje. Você há de concordar que estamos vivendo dias difíceis. Sabe, naquele tempo eles pregavam a palavra a todas as pessoas. Eles falavam do amor de Deus. Eles oravam por aqueles que eram necessitados. Até mesmo por aqueles que os perseguiam. Eles oravam. Eles não amaldiçoavam. Eles não desejavam o mal. Eles não falavam assim, ele vai ter que se entender com Deus. Na verdade, com desejo de vingança. Não. Eles oravam por aqueles que os perseguiam. Lembra de Estevão? Né? Deus não leva em conta o que estão fazendo. Aquele irmão, aquele diácono, ele morreu apedrejado e pediu ao Senhor que não levasse em conta aquilo que estavam fazendo. Eles partilhavam seus bens, eles foram injustiçados muitas vezes, mas eles recebiam o mal pelo bem, mas não desistiam de praticar a bondade. A justiça deles era Deus. Eles morriam sem negar a fé. Tudo isso para quê? Para glorificar mais e mais o santo nome de Deus. E temos feito para o Senhor. Lá em Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, se o evangelho é poder de Deus, será que não é isso que está faltando na vida da igreja dos dias de hoje? O evangelho, ou seja, poder de Deus. Já em Romanos 10, 16 a 17, diz assim: mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Só que não basta ouvir, é preciso obedecer. Então fica a pergunta: como nós temos contribuído com o reino de Deus? Será que o Senhor tem se alegrado com o que tem sido escrito acerca da minha e da sua vida?
Será que a palavra liberada lá em Tiago 5,15, né? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Será que essa palavra serve para todo cristão dos dias de hoje? Será que está valendo ainda para todo cristão, mesmo para esses do dia de hoje? Lá em Atos 5,16 está dizendo assim: e até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, né? Os quais eram todos curados. Todos curados. E nós estamos aí vivendo dias tão difíceis, onde tem tanta gente morrendo, tantos pedidos de oração, tantas famílias enlutadas, tantas famílias chorando horrores por perder pessoas da enfermidade. Em Tiago 5,15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. É tempo de rever a nossa história. É tempo, assim, de rever e de aprender com a igreja primitiva, queridos. Deus continua o mesmo, com o mesmo poder. Deus não mudou, não. Existe alguma coisa errada. Aliás, alguma coisa muito errada. Algum problema. Mas eu te asseguro, esse problema não está em Deus. Esse problema não está em Deus. É tempo de nos posicionar. Viver Atos 29. Cuidar do que está sendo escrito acerca de mim, acerca de você. Possamos ter mais zelo com a história que está sendo escrita a nosso respeito. Amém? Que o Senhor nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra venha surtir algum efeito, porque o Senhor tem bradado no meu coração. É tempo de nos humilhar, é tempo de meditar mais na palavra, buscar mais do Senhor, viver mais o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém?